Chegamos ao nosso final desses 10 dias de oração. Desejamos que você tenha adquirido o hábito, a disciplina espiritual de orar, de interceder, de fazer súplicas e ações de graças ao nosso Deus. Eu convido você, nesse dia especial que nós vamos estar orando, como diz aqui a nossa revista, pelos nossos familiares e convidá-los, levá-los para uma reunião da nossa igreja especial. Quem sabe cada igreja tendo um culto especial para levarmos nossos convidados que estivemos orando nesses 10 dias de oração por essas pessoas. Eu convido você a ler o Salmo 67, que diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cante de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Esse salmo de exaltação a Cristo, ele é um salmo que recupera em nós a esperança da volta de Jesus. A vinda de Cristo será a maior bênção para todo o universo. O planeta Terra será definitivamente salvo. E aqui é um convite de Cristo através dessa oração do salmista, onde ele diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que os caminhos do Senhor sobre a terra sejam os teus caminhos, e a tua salvação seja conhecida entre todas as nações. Queridos, nosso desejo é que as pessoas sejam salvas, e para isso Deus nos convida para participar desse processo da sua missão na terra. Por isso, antes que Jesus venha, antes que o grande e glorioso dia chegue, esse período de espera para que a gente, com arrependimento, busque o Senhor, e a gente convide a partir da nossa casa os nossos amigos, nossos parentes, nossos queridos, para ter uma vida com Jesus. Eu convido você nesse momento a orar, consagrando a sua vida a Deus, deixando que o Espírito Santo, através de você, possa fazer uma grande obra no meio da sua família. Então vamos orar. Pai querido que estás nos céus, sabendo que a tua graça é estendida a todos os povos, que é um convite para que todos os povos admiram o teu nome, respeitam o teu nome, reverenciem o teu nome. Nós concluímos nesse dia, nesse lindo sábado, esses 10 dias de oração, rogando que o Senhor use-nos, que através do teu Espírito, grandes coisas o Senhor possa fazer no meio da nossa família. Perdoa-se os nossos pecados e usa-nos como um vaso nas tuas mãos, que teu Espírito Santo, ao ungir o teu povo nessa manhã, possa começar a grande cura no meio da nossa família, abençoando e levando cada um deles mais perto de ti, Senhor. Que a nossa casa esteja preparada e quando o Senhor voltar, possamos dizer de todo o coração: este é o Deus que nós aguardávamos. Que a tua bênção esteja com nós, com cada um de nós, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Um bom dia para você, um bom dia para a sua família. Seja bem-vindo ao 10º dia dos 10 dias de oração pelas famílias. Hoje nós vamos orar para que as nossas orações se perpetuem ao longo de todo este ano, tá? E outro motivo é orar por aqueles 5 familiares que nós estamos orando desde o princípio dos 10 dias de oração. E o tema de hoje está baseado em Provérbios capítulo 27, verso 23, que diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. O grande desafio que nós temos para nossas famílias hoje é que nós vivemos num mundo em que há conflitos em todas as áreas. E o grande desafio é como conviver debaixo do mesmo teto, com conflitos de relacionamento, com conflitos de temperamentos diferentes, com conflitos externos, como nós convivermos dentro do mesmo lar com esses conflitos. No livro O Lar Adventista, página 547, a serva do Senhor diz assim: a família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão
para entrar na escola superior das mansões de Deus. Sabemos que não é fácil. A única certeza que nós temos é que a cada dia que os finais dos tempos se aproximam da volta de Jesus, nós teremos conflitos cada vez mais difíceis. E hoje nós queríamos, baseados na palavra de Deus, nós queríamos deixar alguns conselhos baseados na lição que nós estamos estudando, Família Fiéis até o Fim. Alguns conselhos para que a nossa família ela esteja preparada para receber Jesus nas nuvens dos céus. Primeiro deles, resolva os conflitos, as crises, com paciência, respeito e empatia. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quão terrível será a gente descobrir, né, no grande e último dia, que aqueles com os quais nós convivemos no nível familiar, se nós não o encontrarmos naquele grande dia. Então, por isso, é preciso que nós tenhamos um tempo de atenção com respeito ao modo da gente falar uns com os outros. A segunda dica que eu quero dizer é que nós precisamos investir no diálogo. Por quê? Porque o diálogo é a forma com que nós poderemos, digamos assim, reparar as arestas, né, e ponderar as palavras duras que às vezes no decorrer do dia a dia a gente acaba ofendendo um ao outro, o que é normal em toda a família. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o que dizer do Provérbios capítulo 25, verso 11, que diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora ou no tempo certo. A outra dica que eu queria deixar aqui é que nós nos lembremos que juntos nós somos mais fortes. Ao criar o primeiro casal, a Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só. Na relação homem e mulher, esposo e esposa, a base é que não é bom que nós estejamos só. E não existe família de uma pessoa só. Então, sempre nos conflitos, lembremos que o que é mais importante do que qualquer problema é o nosso cônjuge. Em Eclesiastes capítulo 4, verso de 9 a 12, Salomão diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E no verso 12 ele finaliza dizendo assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, lembremos que a família unida ela é mais forte. Um terceiro ponto que eu queria frisar aqui na lição de hoje é que tudo que é importante ele merece o nosso tempo. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, na correria em que nós vivemos, parece que o tempo voa e os compromissos, as dificuldades que nós encontramos, os desafios parece disputar com a gente um tempo agradável com a esposa, com os filhos, mas ao dedicarmos tempo a eles, a nossa família, é como se nós estivéssemos gritando para o mundo o quão importante eles são para nós. Então, tempo é a moeda mais importante na vida de cada um de nós. Então, dedique tempo, mas tempo de qualidade, com uma boa conversa, onde vocês possam se divertir, onde ao longo do dia, ao longo da semana, vocês possam sentar como família e valorizarem uns aos outros e verem os aspectos mais importantes que um tem para com o outro. Bom humor, isso mesmo. Tudo fica mais leve e prazeroso quando nós
resolvemos as nossas diferenças com bom humor. Nós precisamos aprender a rir dos nossos defeitos, encarar que, às vezes, quando o coração, a emotividade se eleva, parece que a gente acaba potencializando os problemas. Mas a palavra de Deus, Provérbios capítulo 15, verso 3, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Portanto, em meio a tantas lutas da vida, é bom a gente desfrutar um tempo de qualidade e sorrir, né, dos nossos problemas, rir das nossas dificuldades, e assim a gente vai tornar o fardo bem mais leve, né? Outra dica é que momentos particulares, a sós, eles criam intimidade com Deus e com a família. Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele disse assim: tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está em secreto, e teu Pai vem em secreto e te recompensará. Jesus foi o nosso grande exemplo, e nós podemos ver nesse ensino de Jesus acerca da oração, de que os momentos a sós, eles estreitam nossas relações. Os momentos a sós, separados exclusivamente para nós discutirmos nossas relações, para nós avaliarmos nossos hábitos, nossos costumes, acabam nos aproximando mais ainda e aperfeiçoando a nossa relação. A Bíblia diz que Jesus gastava horas em comunhão com o Pai. Portanto, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, esposas e esposos, precisam gastar tempo um com o outro em assuntos particulares, momentos em que os problemas devem ser deixados de lado, momento em que as dificuldades devem ser conversadas no momento certo, no tom certo, e aquele momento íntimo, aquele momento de vocês. Enfim, separe um tempo de qualidade de um para com o outro, tá? O último ponto que eu queria deixar aqui, eu diria que não é o menos importante. Deixei por último aqui, talvez, para que nós fizéssemos, transformasse essa dica em apelo. É acerca do culto familiar. Um verso bem conhecido é Josué capítulo 24, verso 14, quando ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele contexto, é feita uma pergunta: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. O culto diário, ele não é uma escolha. O culto diário, ele é uma prioridade, ele é uma necessidade do ser humano. E somente a comunhão diária com Deus é que nos proporciona o crescimento e a força espiritual que nós necessitamos para enfrentar o drama da vida, os conflitos que permeiam o mundo, que influenciam a nossa casa, né, e que abalam o nosso coração. Então não deixe o culto como uma opção, faça do culto familiar uma atmosfera celestial. Naquele momento seja o melhor momento da família, onde nós podemos apresentar a nossa família diante do Senhor. No lar adventista, a serva do Senhor diz assim: podeis pensar, pais, que não tendes tempos para fazer tudo isso, mas deveis tomar tempo para fazer a vossa obra na família, pois do contrário, o inimigo, Satanás, suprirá o que faltará. Então, não negociem o horário do culto. E aqui vai umas dicas para o culto. O culto deve ser planejado, com antecedência, ele deve ser curto e inspirador. O culto deve ser interessante, adequado à idade dos filhos, da família, e ele deve ser participativo. Na minha casa nós fomos evoluindo. Quando os meninos eram pequenos, nós apenas fazíamos rapidamente os pedidos, os agradecimentos, cantávamos uma música e rapidinho o culto terminava. À medida que foram crescendo, então aí passamos a ler uma meditação, passamos a trocar ideias, passamos a meditar nas palavras que a meditação sugeria para nós. Ou seja, o culto ele deve ser participativo e deve ser contextualizado com a família.
Portanto, nós chegamos hoje ao 10º dia. E o nosso desafio é que essa comunhão diária com Deus, ela não se finalize aqui. Hoje é o 10º dia, é o final do nosso estudo, é o final do nosso manual de estudo, que foi elaborado com tanto carinho para fortalecer a nossa relação familiar. Mas o nosso desejo aqui é que você e sua família continuem buscando a Deus de manhã, buscando ao Senhor em oração diariamente. Se você já faz isso, parabéns, que Deus continue abençoando sua família poderosamente. Mas se você ainda não faz regularmente, busque ao Senhor e tente diariamente para que transforme isso num hábito, para que as nossas famílias elas estejam fortalecidas para o grande conflito que nós enfrentamos. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe todas as nossas famílias, que a volta de Jesus seja a nossa grande esperança. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu queria convidar você em casa a juntar os familiares, a quem está do seu lado aí, para que nós fizéssemos uma oração e pedíssemos a Deus as bênçãos para esse dia que nós estamos para conviver hoje. Oremos. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de começar o dia em oração, estudando a apostila, estudando a palavra de Deus e orando pelos nossos familiares, aqueles 5 familiares, Senhor, entregando em suas mãos, sobre o teu altar, aqueles 5 familiares que nós estamos dedicando nossa atenção e dedicando nossas orações a Ele. E pedimos, Pai, que as orações de hoje alcancem todos os familiares, para que a busca pela palavra de Deus, o exercício do culto familiar, fortaleça nossa família, fortaleça nossos lares e, acima de tudo, Senhor, nos dê a esperança na volta de Jesus. Porque é no nome dele que nós pedimos, que nós te agradecemos. Amém. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.